Iniciei a gravação da nossa aula. Bom dia aos que chegaram depois. Nosso assunto hoje é advérbio. A gente vai continuar, na verdade, advérbio, que nós começamos a falar na semana passada. É a apostila. Confiram para mim, nós paramos na página 21. Lembra, analisamos o texto Vamos Embora para Passárgada. Ficamos trabalhando aquela relação entre o lá e o cá como advérbio, o advérbio indicando lugares. Fizemos isso na semana passada. E aí paramos na página 21, pedi para que vocês marcassem. Porém, abrindo janelinha aqui, antes de retornar na apostila, eu trouxe um exemplo aqui com advérbio, que é um exemplo mais... Foi uma frase dita fora de apostila. Eu acho sempre interessante pegar as frases do cotidiano para a gente perceber como as palavras funcionam mesmo na prática, e às vezes a gente não para perceber. Esta frase, a Risa vai lembrar. Foi uma frase dita no Clube do Livro semana passada. Contextualizar. A gente na sexta-feira teve o Clube do Livro e, além de alguns alunos da escola, estavam presentes ex-alunos, e estava presente a Érica, ex-professora de inglês. Lembram, né? Ela não deve ter sido professora de todos aqui, mas da imensa maioria aqui, Érica foi professora. Érica mora agora na Inglaterra, mas participou. As vantagens dos encontros, das aulas virtuais, né? A gente consegue chamar as pessoas, assim, do mundo para participar. Isso eu tenho achado muito legal, gente. Você vê que já trouxe aqui para conversar com vocês. Trouxe a Deb lá de Pernambuco, o Ed lá do Japão, agora a Érica participou lá da Inglaterra. Essa parte do ensino remoto eu acho o máximo. O máximo, pois é. Tá ficando globalizado esse negócio aqui, né, Fernanda? Olha só, a diferença de cultura, né? Sério, gente, essa parte eu tenho achado o máximo, o máximo. Eu vou ficar mal acostumada depois de dar em sala de aula e querer chamar as pessoas e não poder tanto assim. Mas a gente vai para o virtual lá também, né? Então, o que aconteceu com a Érica? A Érica está morando lá, participou do Clube do Livro e tal. Aí ela foi contar como é a questão lá da leitura, que as pessoas leem muito, sempre lendo no metrô, tal. E é muito comum as pessoas lá, por exemplo, eu tenho livros que já li, não vou ler de novo e tal, vou me desfazer daquilo e tal. O que eu faço? Eu pego aqueles livros que não me interessam mais, que eu sei que eu não vou ler novamente, e coloco em cima do muro, em frente à minha casa. Qualquer pessoa que passe na rua e que queira aquele livro, pode pegar. Deixa o livro ali, qualquer pessoa vai lá. Gostei desse livro, pega e leva, né? Ela falou que na cidade em que ela mora isso é uma prática muito comum. Então, é como você passa na rua, normalmente são muros mais baixos, né? Não como os muros aqui no Brasil, que tem que ter o muro, a cerca elétrica e tudo, né? São muros mais baixos e é comum você passar e ver livros em cima do muro. Muito legal. Exatamente, carros e garrafas, coisa toda. E aí, a Érica usou uma frase e usou com um advérbio que deu todo sentido. Na hora eu até comentei, fiz esse comentário no Clube do Livro, por isso que eu falei que a Risa ia lembrar. Eu fiz o comentário na hora, mas aí depois eu falei assim, vou mostrar para os meninos também. Eu até escrevi aqui, e ela foi contando, né, os livros e tal. Aí as pessoas pegam os livros deixados nos muros. Isso ela falando, contando naturalmente, né? As pessoas pegam os livros deixados no muro. Só que ela não falou exatamente assim. Ela falou da seguinte maneira: as pessoas educadamente pegam os livros deixados nos muros. Risa lembrou. Gente, esse educadamente
educadamente faz uma diferença gigante na frase. Gigante. Primeiro, percebam o seguinte. Eu vou deixar o educadamente em destaque aí para a gente analisar a frase. Com ele e sem ele. Tá? Sem ele, as pessoas pegam os livros deixados nos muros. Repara que é uma informação. Não tem inferência, não tem juízo de valor. Não tem juízo de valor nenhum. O muro está ali, o livro está em cima do muro, as pessoas passam, pegam o livro em cima do muro. Não tem nenhum juízo de valor de quem está falando. Outro ponto importante. A frase estava no plural. Se eu passo para o singular, a pessoa pega o livro deixado no muro. Beleza. Quando a Érica colocou educadamente, ela inseriu juízo de valor àquela ação. Ela analisou a ação das pessoas que estavam pegando o livro no muro. Ela apresentou o ponto de vista dela a respeito daquilo ali. Então, repara como uma palavra pode fazer diferença. E eu quis trazer essa frase para vocês porque ela é um exemplo prático do que eu falei logo no início, quando a gente começou a trabalhar com advérbio, que eu falei que era um recurso muito interessante para redação, para você inserir a sua opinião na redação, para que o seu texto não fique muito informativo. Você vai inserindo adjetivos, inserindo advérbios, inserindo essas palavras que indicam, que apresentam algum juízo de valor. E automaticamente você coloca ali a sua opinião. Você transforma um texto informativo em um texto dissertativo, argumentativo. Repara, para eu identificar o advérbio, inclusive, 3 informações importantes do advérbio aí que a gente consegue perceber. 3 definições, classificações sobre o advérbio que a gente consegue perceber bem nessa frase. Primeira informação: o advérbio é uma das classes gramaticais chamadas de acessório. O que é acessório? O que não é fundamental, não é essencial. Em uma análise sintática, o verbo é essencial. Não existe oração sem verbo, ele é essencial. São 3 grupos, tá? As palavras essenciais, que não podem faltar no caso do verbo. As palavras integrantes, integrar significa completar. Quando falam, por exemplo, o jogador chegou para integrar a equipe, ele chegou para completar a equipe. Quem completa? Objeto direto, objeto indireto. Eles completam o sentido do verbo, eles são integrantes. E o terceiro grupo é o grupo dos acessórios. Quem é acessório? O vocativo, o aposto. Eles trazem uma informação interessante para o texto, mas eles não são fundamentais para o entendimento do texto. E o advérbio, tá? Então, essa é a primeira informação. Como a gente percebe ali que ele é um termo acessório, eu posso retirar. A informação básica ela é mantida. Eu posso retirar. Tá? Então, é um acessório. Segunda informação interessante. Advérbios são classes gramaticais invariáveis. Não passam do masculino para o feminino, não passam do singular para o plural. E a gente percebe ali. A pessoa educadamente pega o livro. As pessoas educadamente pegam os livros. Eu passo a frase inteira para o plural, mas o advérbio continua no singular. Então, esta é uma forma, quando eu tenho dúvida se uma palavra está funcionando como advérbio ou não, eu passo a frase para o plural. Se a palavra for para o plural, significa que ela não está como um advérbio ali.
Ela está como outra classe gramatical. Segunda informação importante. E a terceira, então, a primeira de que ele é um acessório, a segunda de que é uma classe gramatical invariável, e a terceira, ele emprega juízo de valor, tá? Que eu já falei antes. Então, eu coloco ali a minha opinião à medida que coloco aquela palavra. Um ponto interessante é que, em uma redação, uma palavra terminada em mente não cai muito bem, formalmente falando. Gramaticalmente está correta, mas palavras terminadas em mente são mais adequadas na oralidade do que na escrita. Então, como eu poderia falar essa mesma informação, transmitir essa mesma informação? As pessoas, de maneira educada, pegam os livros deixados no muro. Eu substituo o educadamente por de maneira educada ou de forma educada, entendeu? A mesma informação. E eu transformei um advérbio em uma locução verbal e continuei apresentando meu juízo de valor. Certo, meninos? Então perceberam bem com essa frase como que pode ser interessante um advérbio na redação de vocês? É claro que vai sempre funcionar dessa maneira? Não. Sempre com juízo de valor? Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, falar de manhã as pessoas pegam os livros. De manhã é um advérbio. Tá? Ele situa a ação, mas não necessariamente com o meu juízo de valor. Tá? À noite, as pessoas pegam os livros. À tarde, as pessoas pegam os livros. Ou, na Inglaterra, as pessoas pegam os livros deixados no muro. Tá? Então, de manhã é advérbio de tempo. Na Inglaterra é advérbio de lugar. Tá? Ela não necessariamente indica um juízo de valor, mas apresenta uma opinião mais precisa a respeito da informação, indicando uma circunstância. E repara também, não existe de manhãs. De manhãs as pessoas pegam. Posso ter a informação às manhãs? Existe. As manhãs têm sido lindas. Passei para o plural, não é mais advérbio. Passa a ser um substantivo. Ok? Entendido? Claro. Todo mundo usando advérbio. Aí, olha só. Fez o seu texto. Tá lá prontinho. Releia o seu texto observando onde cabe você acrescentar um advérbio, um adjetivo. Adjetivos também servem para isso. Tá? Em que momento ali cabe para você ir inserindo. E onde você puder inserir, vá lá. Se marque, se coloque no texto com essas palavrinhas. Ok? Vamos à apostila, então. Chegamos a ver alguma coisa do petzinho aí? Vimos, né? Acho que eu vou começar a 22, não é isso? Classificação dos advérbios. Classificação é tão fácil isso, gente. Tão fácil. Porque, olha só. O nome já indica. Classificação dos advérbios, página 22. Os advérbios e as locuções adverbiais se classificam conforme as circunstâncias que expressam em determinado contexto. A relação a seguir apresenta as classificações mais comuns e alguns exemplos. Mais comuns. Gente, é bem interessante porque assim, não tem
uma quantidade ou tipos específicos e fechados de classificação do advérbio, não. Se você pegar 10 gramáticas e abrir as 10 gramáticas em advérbio, nas 10 você vai encontrar diferença na classificação. Tem aquelas que vão aparecer em todas. Tipo, tempo, lugar, modo. Essas daqui, essas que estão aí. Essas vão aparecer em todas. Mas você vai ver assim, instrumento, enfim. Tem uma variedade. O interessante é pensar assim, Fabrício, o que eu faço então? Como é que eu vou classificar? O interessante é que a classificação tem a ver com a interpretação. À medida que você indica o significado da palavra, qual a função da palavra, você já está classificando. Então tem essa vantagem. Aqui, por exemplo, tempo. Repara que não é nenhuma classificação em si, é uma circunstância. Palavra que indica uma circunstância de tempo. Cedo, tarde, ontem, hoje, amanhã, diariamente, ou locuções. À tarde, à noite, às vezes, de repente. Palavras que indicam tempo. Entendeu? Aproveitando aqui, repara aí, ó. À tarde, à noite, às vezes. Tudo com crase? Já vamos aproveitando isso. Locuções adverbiais femininas sempre tem crase. Então, à tarde vai sempre ter crase. À noite, às vezes, sempre crase. Tá? Lugar. Aqui, ali, perto, longe, atrás, ou de longe, em casa, à esquerda, ó, a crase. Modo. Modo é a maneira como algo é feito. Bem, mal, melhor, pior, calmamente, rapidamente, aos poucos, às claras, a pé. As claras tem crase, a pé não tem crase. Por quê? Porque pé é uma palavra masculina. É o pé. Não usamos crase antes de palavra masculina. Ok? Repara que as outras A são todas femininas. Outra coisa, aproveitando aqui. A gente usa advérbio para ver outros assuntos. Então, já vimos aí, aproveitamos para ver isso. Locuções femininas, locuções adverbiais femininas terão crase. Outro ponto interessante é aquela história de mal com L e mal com U. Deixa eu voltar aqui, eu uso meu papelzinho, meu papelzinho é ótimo, como o quadro aqui para vocês. Mal com L, mal com U. Todo mundo vai colocar uma regrinha para poder diferenciar e saber usar. Alguém aqui tem alguma regrinha para isso? Mal com L, aí o povo fala que é o quê? Contrário de bem. Faz sentido. Faz sentido, Dodói. Mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Normalmente fazem isso. Então, no caso do dodói aqui que a Fernanda colocou, quando ele está dodói, ele está passando bem. Ele não está passando bom. Ele está passando bem. Então, o oposto, ele está passando mal, é mal com L. Essa é a relação. Mas, gramaticalmente falando, vejam aqui. Decorou mesmo, ótimo. Agora entenda. Risa, eu fiz isso durante muito tempo também. De usar a forma da letra. Quando eu aprendi, eu usava isso também. Quando eu era na escola, assim, tipo, milênio passado, eu fazia isso também, Risa, para decorar. Hoje, a pessoa já tem que usar a gramática. Então, vejam só. Eu quero mostrar para vocês, pelo menos, por que é isso. O mal e o bem, eles são advérbios. Isso que a gente está estudando. O mal com o e o bom, eles são adjetivos. A história lá do Dodói, que a Fernanda que falou, é um advérbio porque não é a característica da pessoa, é o modo como a pessoa está. É o modo.
Se é modo, é um advérbio. E aí, vocês podem associar para aquela questão do passar para o plural. Ele está passando bem. Ele está passando bem. Plural. Eles estão passando, verbo também não vai? Bem. Bem, não é bens. Agora, ele é bom. Plural. Eles são bons. Vai para o plural. E aí, o mal com L e o mal com U acontece a mesma coisa. Ele está passando mal. Eles estão passando mal. Ele é bom. Eles são bons. Vai para o plural. Eles são maus. Eles são bons. Vai para o plural. Entendeu? Então, eles são do mesmo grupo, eles são adjetivos, falam de característica. Ok? Então, eu tenho o plural. Existe o plural de mal com L? Existe males. Só que aí não vai estar como função de advérbio. Os males da humanidade. Vai estar com função de substantivo. Certo? Então, tem que entender que são funções diferentes. O mal com L indica o modo como a pessoa está. O modo como ela está é contrário de bem. O mal com U indica uma característica da pessoa. Característica é adjetivo. Viu? Super simples. Muito fácil. Ó, falávamos de Canção do Exílio na aula passada. A Canção do Exílio aí. Vamos falar do onde agora, que vocês adoram colocar onde em redação. Meu Deus do céu. Ah, por falar em redação, não esqueci dos textos de vocês, viu? É porque ainda não chegou na vez deles ainda. Chega essa semana, ok? As redações que estão comigo. Eu não esqueci e vocês vão ter o retorno com os comentários, ok? Essa semana ainda. Pois bem, alguns advérbios empregados nas frases interrogativas diretas e indiretas podem ainda ser classificados como interrogativos. São os advérbios porque, indicando causa, onde, indicando lugar, como, indicando modo e quando, indicando tempo. Tá? Funciona. Vamos pegar daqui o que interessa. Leram ali onde, indicando lugar. Então, meus amores, não usem mais o onde na redação quando não for referência a lugar. O livro onde está a definição. Livro não é lugar. Você vai perder muito ponto, vai perder ponto na competência 1. Se usar o onde indevidamente. Você vai perder muitos pontos com isso. O que eu posso usar no lugar? Em que? Em que? Em que serve para pessoa, para lugar, para objeto, enfim. Onde, só para lugar. O bairro onde nasci, a cidade onde moro. Ok? Outro ponto importantíssimo aqui no quadrinho aí do Fica a Dica. É bom lembrar que a posição ocupada pelo advérbio na frase muitas vezes determina seu sentido. Isso é muito interessante, porque eu estava falando lá do educadamente, apresentando o juízo de valor, mas ainda interfere o lugar da frase em que a gente coloca o advérbio. Olha só, o homem que sempre trabalha é recompensado por isso. O homem que sempre trabalha é recompensado por isso. O homem que trabalha é sempre recompensado por isso. São sentidos diferentes. Então, quando eu vou inserir, eu preciso tomar cuidado do local da frase em que eu vou inserir. Isso aqui é mais ou menos aquela história com adjetivo de... Deixa eu pensar na frase aqui.
Homem velho e velho homem. Amigo, amigo fica melhor. Amigo velho e velho amigo. Fica mais claro para vocês entenderem. Tem o mesmo sentido, amigo velho e velho amigo? Não tem. Amigo velho tem a ver com a idade da pessoa. Velho amigo tem a ver com tempo de amizade. Então é a mesma coisa aqui, entendeu? O lugar da frase em que eu vou colocar o advérbio vai interferir no sentido. Beleza? Vocês não falam nada, eu vou falando. Terrível não olhar para as caras de vocês. Bom, identifique os advérbios e as locuções adverbiais presentes nos excertos a seguir, classificando-os conforme as circunstâncias que expressam. Letra A. Assim, tendo sabiamente vivido a juventude, Macedo, que dali partira com uma trouxa, voltou à aldeia velho, rico e patriarca de uma prole que nunca lhe deu despesas para criar e alimentar. Advérbios aí para mim, por favor. Vão colocando aí no chat. Vamos ver assim, por partes. Primeira parte. Assim, tendo sabiamente vivido a juventude. Sabiamente. Exatamente. Sabiamente, advérbio de modo. De maneira sábia. Que dali partira com uma trouxa. Dali. Voltou à aldeia, velho. A aldeia, locução adverbial de lugar. Então, já tenho sabiamente, dali, a aldeia. Rico e patriarca de uma prole que nunca, advérbio de negação, lhe deu despesas para criar e alimentar. Estes são os advérbios presentes na letra A. Se tiver dúvida de não entender por que a palavra é advérbio, diga-me. E vamos à canção do exílio, que falamos semana passada sobre esse texto do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Olha o hino nacional aí. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Qualquer semelhança com o hino nacional brasileiro não é mera coincidência. Pois bem, advérbios. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, cantam, não gorjeiam, não contam, não cantam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Moleza demais. E letra C. O onde é... Vamos perguntar. O onde, ele é um pronome relativo, ele está relacionando. Entendeu? Ele relaciona. Você vê que ele não está perguntando. O onde que ele colocou ali em cima era um onde em perguntas. Tá?
O onde aqui é um pronome relativo. Ele faz referência a um texto. Às vezes é mais confuso, mas pensa isso, ele vai ser advérbio se ele tiver como uma interrogação. Tá? Letra C. Ontem, anteontem e antes de anteontem, a água estava cortada. Hoje, lá pelas 8h30, ligaram outra vez. Agora são 10h30. Vários advérbios aí. Vários. Ontem, anteontem, antes de anteontem, o famoso trisontonte. Ontem, anteontem e trisontonte. A água estava cortada. Hoje, lá pelas 8h30. Eita! Hoje, lá pelas 8h30. Esse lá é advérbio? Esse lá indica lugar? Hã? Não. Este lá é o sentido assim de por volta de 8h30, concordam? Hoje, por volta, né? Mais ou menos, exatamente, mais ou menos às 8h30. Tá? Ligaram outra vez. Então, olha só, ele funciona como um advérbio de tempo, lá pelas 8h30. Ele funciona como um advérbio, só não é advérbio de lugar, é de tempo. Tá? Então, e é a informação, lá pelas 8h30. Esta informação toda, advérbio de tempo e não de lugar. Ligaram outra vez. Agora são 10. Vou colocar do jeito que eles colocaram ali. Tempo. Ok? Perguntas, meninos? Bem facinho, né? Tem que ficar atento. Olha, uma palavrinha pode mudar, então tem que ficar atento. Mas, meninos, eu não vou começar a página 23 para não parar pela metade, já estamos no final aqui também. Amanhã nós temos mais um encontro. Amanhã nós começamos na página 23. Vamos discutindo, certo? Amanhã um pouco mais cedo, então nos vemos amanhã para continuar advérbios. Até amanhã, bom dia, fiquem bem, tchauzinho, até amanhã. Beijos, beijos, até amanhã. Tchau, tchau.